Você já pensou se a Bíblia realmente é confiável? Isso depende das evidências históricas e científicas que ela apresenta. Explorar a verdade do livro sagrado é um desafio importante. Desde a Arca de Noé, que poderia carregar até 51 milhões de quilos, até a Pedra de Pôncio Pilatos, cada descoberta conta uma história. Vamos analisar essas evidências com especialistas. Essa jornada vai ser fascinante. A importância da Bíblia no contexto histórico. A Bíblia é muito mais que um livro religioso. Ela ajuda a entender a história, mostrando como as culturas mudaram ao longo do tempo. A credibilidade da Bíblia é um tema importante tanto em estudos acadêmicos quanto religiosos. Ela influenciou a formação de muitas tradições. O texto sagrado dá luz sobre o surgimento do monoteísmo. Isso é essencial para os fundamentos da fé cristã. Estudos mostram que a Bíblia não só conta histórias, mas também moldou a literatura, política e moralidade ocidentais. A existência de cidades como Ur foi confirmada por descobertas arqueológicas. Isso resolveu dúvidas sobre sua real existência. Documentos antigos, como as tábuas de argila datadas de 2300 a.C., também são importantes. Eles reacendem a discussão sobre a autoridade divina da Bíblia. Investigações arqueológicas revelam evidências históricas que enriquecem nossas narrativas. Por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra pode ter registros que comprovam a Bíblia. A confirmação de eventos como o Êxodo e as pragas do Egito mostra que a Bíblia é uma ferramenta valiosa. Ela não só ajuda a estudar a espiritualidade, mas também a história da humanidade. Evidências históricas que confirmam a Bíblia. A autenticidade da Bíblia é um tema antigo, mas as descobertas arqueológicas ajudam a esclarecer essa questão. Por exemplo, a Pedra de Pôncio Pilatos, encontrada em 1961, prova que ele foi real. Essa descoberta é uma confirmação importante da história bíblica. Outro exemplo é o reservatório de Siloé. Ele confirma a cura de um cego, mencionada em João. Escavações na cidade de Davi revelaram a muralha do rei Salomão. Isso mostra que histórias bíblicas têm um pano de fundo histórico real. A Bíblia hebraica tem uma história de mais de 2000 anos. Ela foi moldada por eventos importantes, como a conquista do Reino de Judá. Esses eventos ajudaram a formar a memória cultural do povo judaíta. Embora a arqueologia bíblica seja popular, ela não é amplamente reconhecida como disciplina acadêmica. A Bíblia é raramente estudada em departamentos de história. No entanto, mais de 5.000 cópias manuscritas do Novo Testamento ajudam na análise da fidedignidade das Escrituras. Essas evidências mostram que a busca pela autenticidade da Bíblia é importante. Apesar de suas limitações, descobertas significativas desafiam e reforçam as narrativas bíblicas. Evidências científicas relacionadas à Bíblia. A pesquisa científica ajuda a entender a confiabilidade das escrituras sagradas. Estudos mostram que descobertas arqueológicas e relatos bíblicos se conectam. Por exemplo, mais de 25.000 locais da Bíblia foram encontrados, mostrando a precisão geográfica do texto. A Bíblia é o livro antigo mais documentado. Ela tem milhares de manuscritos, muito mais do que a Ilíada de Homero. Essa grande quantidade de manuscritos ajuda a provar a veracidade do livro sagrado. A Bíblia tem uma unidade temática única. Ela foi escrita por cerca de 40 autores ao longo de 1.500 anos. Testemunhos históricos, como mais de 500 homens que viram Jesus, mostram a autoridade divina do texto. A Bíblia é incrivelmente durável. Ela sobreviveu a muitos ataques ao longo dos séculos. Jesus disse que suas palavras permaneceriam, mesmo quando o mundo mudasse. Estudos sobre os rolos do Mar Morto mostram a fidelidade das cópias, diminuindo a distância temporal entre as versões antigas e suas origens. Credibilidade da Bíblia, o que dizem os especialistas?
Muitos pesquisadores e historiadores discutem a credibilidade da Bíblia. Eles analisam a estrutura literária, teológica e histórica. Há várias opiniões, com alguns questionando a autenticidade da Bíblia em comparação com outras religiões. A arqueologia bíblica é um campo fascinante. Evidências aparecem e desaparecem, gerando debates. Alguns veem a Bíblia como um documento histórico comum, enquanto outros a consideram única. Estudos mostram que a Bíblia foi escrita por 40 escritores em 1550 anos. Esses escritores tinham origens variadas, como reis e pescadores. A presença de 300 profecias messiânicas cumpridas por Jesus mostra a riqueza do texto. A Bíblia também fala de medicina com precisão. Ela afirma que a vida da carne está no sangue, o que mudou a visão sobre sangramentos. Isso mostra que ciência e escrituras podem se encaixar de maneira surpreendente. Descobertas arqueológicas também apoiam a Bíblia. Por exemplo, a existência da nação hitita e a confirmação de práticas sociais e econômicas foram comprovadas. Isso reforça a credibilidade dos relatos bíblicos. A historicidade dos evangelhos é um ponto importante. Especialistas veem os evangelhos como testemunhos de crentes que viram os eventos narrados. A continuidade da pregação oral reforça a autenticidade da Bíblia. Essa discussão continua com novas evidências arqueológicas e literárias. As questões sobre a autenticidade bíblica. Muitas pessoas discutem se a Bíblia é autêntica. Para alguns, é sagrada, mas enfrenta desafios. A fidedignidade das Escrituras e a preservação dos manuscritos são questões importantes. Os textos conhecidos são de manuscritos do ano 1000 depois de Cristo. A falta de evidências diretas dos originais faz surgirem dúvidas. No entanto, a pesquisa histórica e arqueológica ajuda a entender melhor. Os manuscritos do Mar Morto mostram uma grande concordância com o Antigo Testamento. As variações são principalmente erros de ortografia. A descoberta de artefatos, como a pedra de Pôncio Pilatos, também confirma a autenticidade. Esses achados físicos ligam eventos bíblicos a locais históricos. Eles dão uma camada de realidade às histórias sagradas. Provar a autenticidade da Bíblia é um desafio. A mistura de fé e pesquisa acadêmica exige um olhar crítico. As evidências arqueológicas e manuscritos antigos mostram a rica história da Bíblia. Isso desperta interesse e debate sobre a relevância dos textos sagrados hoje em dia. Conclusão: a análise da confiabilidade das Escrituras Sagradas mostra uma complexidade incrível. Mais de 24.000 manuscritos do Novo Testamento existem. Isso diminui o tempo entre os eventos e sua documentação. Comparado a outros textos clássicos, a Bíblia tem muitas evidências. Isso mostra um grande esforço para preservá-la e estudá-la. Apesar de possíveis variantes textuais, apenas uma pequena parte afeta as doutrinas cristãs. A Bíblia também resiste bem às críticas, e há evidências arqueológicas que comprovam a Bíblia. Então, discutir a autenticidade da Bíblia não é só questão de fé, é uma busca profunda que une história, ciência e espiritualidade. Isso mostra que a Bíblia ainda é muito importante hoje. A confiança na Bíblia pode não ser total, mas as evidências são fortes. Elas dão uma base sólida para a fé e a reflexão. Compartilhe sua opinião aqui nos comentários. E claro, inscreva-se no canal Faustino Ribeiro, Descobrindo os Tesouros da Bíblia, e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos explorar os mistérios e as riquezas da Palavra de Deus. Até a próxima!